Eu vou tirar meu micro... Eu vou tirar meu microfone para não atrapalhar, tá? Boa noite, pessoal. Hoje a aula vai ser bem interessante, tá? A gente vai falar sobre como continuar emagrecendo, o que é fazer no platô e como manter depois do emagrecimento, tá? Então, assim, é o fechamento mesmo da mentoria. Primeira coisa que a gente tem que saber é que emagrecer é antifisiológico. Nosso corpo, ele vai sempre lutar para ficar com o maior peso possível, o maior peso que ele já teve, certo? Isso é inevitável, infelizmente, certo? Então, existe até uma teoria que chama o ser humano de Homo economicus, porque nós somos uma espécie animal muito eficaz em economizar, em transformar alimento em calorias e economizar essas calorias. Aí, o que que acontece? Nós chegamos num ambiente que é engordativo. Então, esse ambiente engordativo vai fazer com que a gente sempre tenha que ficar atento. Quem não é atento, tá? Quem não está ativamente preocupado com o emagrecimento, com uma vida saudável, com bons hábitos, no mínimo, a partir dos 20 e poucos anos, é falso magro. E, infelizmente, como a maioria das crianças hoje está ficando sedentária também, até as crianças têm passado por essa transformação de uma espécie animal, né, saudável, normal, para uma espécie que realmente tá ficando cada vez mais doente. Então, é aquele paradoxo, né? Nós estamos vivendo mais, mas nós estamos ficando doentes, né? Então a gente consegue viver muito às custas de uma medicina muito evoluída, mas sempre tendo que tomar medicação, sempre tendo que usar a medicina para balancear os hábitos de vida que a gente tem, que são muito ruins. Então, a obesidade, ela é uma doença do descompasso evolutivo, é a doença do descompasso evolutivo mais importante que nós temos. E se você está conseguindo emagrecer, parabéns. Normalmente, né, uma pessoa em média, ela tenta 7 vezes emagrecer antes de conseguir. De tão difícil que é o processo de emagrecimento no ambiente que nós vivemos hoje. Então, é, o Marise está conseguindo ir para academia. Parabéns, Marise. Então, emagrecer é antifisiológico, certo? Para a gente emagrecer, a gente já sabe o que tem que fazer. Dieta hipocalórica, tá? Com, especificamente, o que é que eu prego? Que seja dieta proteína, energia, volume, porque é a forma mais fácil de fazer. Qualquer dieta hipocalórica emagrece, certo? Qualquer um. Mas a maneira que nós temos hoje, do ponto de vista científico, a gente descobriu para a maioria das pessoas é a forma mais eficaz, é aqui vocês aprenderam na mentoria. Muita proteína, mais do que energia, bastante volume. E o volume inclui alimentos com baixa taxa energética, né, uma densidade energética baixa e muita fibra. Então, esse tipo de dieta é a dieta que tende a levar a um processo de emagrecimento mais eficaz. É, o exercício físico. A gente já sabe, a gente aprendeu na mentoria, que o exercício que leva a um processo de emagrecimento mais saudável, mais fácil, é, com um melhor resultado estético, um melhor resultado de saúde, é aquele exercício que leva à produção de músculo. Então, a musculação. A musculação é super importante no processo de emagrecimento, porque o fato de você degradar a musculatura e construir musculatura leva a um gasto calórico muito alto, facilitando o processo de emagrecimento, melhorando o metabolismo, né, a composição metabólica da pessoa, diminuindo os riscos cardíacos
e deixando a pessoa mais bonita, né, no emagrecimento, porque fica com menos flacidez. O cardio, ele é importante também, porque a gente sabe que o exercício aeróbico melhora a condição cardíaca, embora um exercício de musculação bem feito também faça isso, o exercício de cardio é interessante, porque ele produz uma melhora cardiovascular bem interessante. E não esquecer de controlar a atividade espontânea, evitar o sedentarismo, o comportamento sedentário. Então, mesmo que você faça 2 horas de crossfit todo dia, vocês já aprenderam que tem que também, durante o resto do período que a gente está acordado, ser mais ativo. Então, fazer exercício físico, aquele treino específico, ter um lazer ativo e também se movimentar mais no dia a dia. Preferir a escada, dar aula em pé, como eu estou dando agora, tá? Então, ter uma bancada de trabalho alta, tá? Então, a minha é uma bancada de trabalho fixa, ela é alta, tá? A do meu marido, que é aquela ali, ela pode subir e descer. Então, quando ele já passa um pouco mais de tempo em pé, ele já sobe essa mesa, tá? Então, esses pequenos cuidados que a gente tem no dia a dia de se movimentar mais são muito importantes, não só para aumentar o gasto calórico no dia a dia, tá? Como também em manter saúde. Aí a gente sabe que, além da gente ser uma espécie animal muito eficaz metabolicamente, com uma capacidade muito grande de engordar, a cada quilo que a gente perde, a gente aumenta em 100 calorias a fome. Para vocês verem como isso é grave, como é tão difícil o paciente realmente obeso emagrecer, sem ajuda medicamentosa e manter esse processo de emagrecimento e tudo, é que a cada quilo perdido você aumenta em 100 calorias a fome. Então você imagine, se a pessoa perdeu 30 quilos, ela tem uma fome de leão. Aquelas pessoas que conseguem perder 30 quilos e não engordam novamente, elas conseguiram fazer adaptações da sua rotina, da sua dieta, inacreditáveis, entendeu? Porque compensar 3.000 calorias de fome a mais, você imagine como isso é difícil. E tem gente que consegue realmente é, emagrecer, né, e manter-se magro. Graças a Deus, a gente sabe que é possível fazer isso. Mas por isso era tão difícil antes da medicação. Você imagine como é que você consegue. Você tem uma fome normal de 2.000 calorias por dia. Você emagrece 30 quilos. Você aumenta a sua fome basal mais 3.000 calorias. Então, você tem fome de 5.000 calorias e só pode comer no máximo 2.000. Não é fácil. É por isso que o reganho, né? Por isso que a recidiva da obesidade é tão alta. Mas não há motivos para pânico. Hoje, principalmente, a gente tem maneiras de lidar com isso sem ter que passar uma fome enlouquecida. Então, além disso, lembrar sempre do processo de emagrecimento, que o processo é mais importante que o resultado imediato. É preciso incorporar a fitness. Não adianta ficar só fissurado no peso que perdeu, na roupa que coube. Isso é maravilhoso, mas isso é resultado de um processo. E só vai ser duradouro se você entender esse processo e for capaz de mantê-lo o resto da vida. Veja bem, para você emagrecer, você tem que ter uma dieta hipocalórica, certo? Mas para você manter o peso, você vai ter que ter uma dieta normocalórica para o peso que você tem quando você emagrecer. Tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Então, você não pode pensar que você vai emagrecer fazendo um esforço hercúleo durante X meses e que depois você vai voltar a comer como você comia antes. Não. Você vai ter que manter esse processo para sempre. Ele não fica mais fácil do ponto de vista de fome, porque a gente viu que a fome aumenta com o tempo. Mas ele fica mais fácil à medida que a pessoa fica mais inteligente. Então, sabe aquele negócio?
Não é que os obstáculos ficam menores, é que você fica melhor em lidar com os obstáculos. Tá? E é por isso que você precisa de ajuda, é por isso que eu estou aqui. Não é fácil, mas a gente tem como fazer. O emagrecer rápido ajuda na motivação. Então, aquele negócio de, eu vou emagrecer devagarzinho para não voltar a engordar. Primeiro que não é a velocidade do emagrecimento que faz você voltar a engordar ou não, não é esse fator. E que se você emagrece muito lentamente, você pode desestimular. Então, por isso que é interessante que a gente realmente tenha um bom efeito de emagrecimento logo no começo do tratamento. Lembrar que, além do aumento da fome, nós temos uma diminuição do gasto calórico. Nós temos duas coisas nessa diminuição do gasto calórico. Ele diminui porque, pela adaptação metabólica, é o corpo desesperado, sem querer emagrecer, né? Pensando que está passando fome, então ele quer manter aquela reserva energética para não morrer de fome. E também temos a própria perda de peso. Então, assim, se você tem 30 quilos a mais, é como se eu pegasse uma mochila agora nas minhas costas e andasse com 30 quilos a mais o dia inteiro. É claro que eu gasto mais calorias. E outra coisa, não é uma mochila só nas minhas costas, é um tecido vivo. Então, a pessoa com obesidade, ela não tem metabolismo menor do que as pessoas magras, ao contrário, ela gasta muito mais energia, porque ela tem muito mais tecido vivo para sustentar, apesar do tecido adiposo não ser um tecido tão metabólico quanto o músculo, mas ele está vivo, ele precisa de oxigênio, ele precisa de, de, de sangue circulando. Então, a pessoa com obesidade, ela gasta muita energia para manter aquele peso. À medida que você vai perdendo peso, você vai precisando de menos energia para manter o corpinho menorzinho, né, pequenininho. E, além disso, o seu organismo também dá uma baixadinha nas calorias, no gasto calórico. Então, o aumento da fome e a diminuição do gasto calórico, além da diminuição do próprio peso da pessoa, que também diminui o gasto calórico, isso pode levar a gente a um platô de emagrecimento, tá? E o que é esse platô de emagrecimento? O platô, bem, primeiro, algumas pessoas acham que não existe esse tal do platô, que seria apenas porque a pessoa cansa de fazer a dieta. Ela começa a falhar na dieta, falhar no processo. Então, muitos cientistas, muitos pesquisadores, né, muitas pessoas da área da saúde, dizem que o platô, como uma fase em que você está fazendo tudo certo e o corpo para de emagrecer, não existe. O que existe é que você vai cansando um pouquinho, então você bota uma fatiazinha a mais de, de, de pão, você come um pouquinho a mais, você falta um pouquinho a mais a, o exercício e tal, e isso levaria a esse que a gente acha que é um platô, mas que na verdade seria só uma época de cansaço, vamos dizer assim, do paciente. É, é importante, só que a maioria das pessoas, dos pesquisadores, estudiosos e tal, acho que não. Além desse existir, é óbvio que existe esse cansaço, né? Às vezes a pessoa cansa, tanto cansa que às vezes desiste e volta a engordar. Mas mesmo que não desista de tudo, mas ela cansa um pouco, e aí faz com que seja um pouco mais difícil ela perder o peso, ela avançar na perda de peso. Mas além disso, existem também mudanças metabólicas. Lembra? Menor peso, menor gasto. 100 calorias a mais de fome, 30 calorias a mais, a menos de gasto calórico. O set point, né? Que é o hipotálamo dizendo que não vai, o hipotálamo tentando lutar para voltar ao set point, que a gente chama, que é o ponto de partida inicial, o maior peso que você já teve. O hipotálamo sempre vai querer que você volte para o maior peso possível. Então, tudo isso pode levar a um platô, tá? É muito importante você ter cuidado com as comparações de velocidade de perda de peso. E, eu cheguei no platô muito rápido. Fulaninho emagreceu mais. Isso pode piorar, inclusive, quando você chega nesse platô, que você nota que está diminuindo um pouquinho a velocidade de perda. Se você se comparar muito,
pode ser que você acabe se desestimulando. Então, cuidado com as comparações, tá? Mas o platô metabólico, vamos dizer assim, você fazendo tudo certo, e mesmo assim tendo aquele platô, ele, para a maioria dos pesquisadores, ele realmente existe por causa dessas mudanças metabólicas. E tem um detalhe também interessante, por exemplo, a medicação chega no seu máximo de perda de peso. Então, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo muito simples, que a maioria das pessoas já deve ter visto, pessoas que tomam 2 ou 3 medicações para pressão alta. Por que isso acontece? Porque as medicações para obesidade, para pressão, elas têm uma força específica para diminuir a pressão. Então, por exemplo, a droga mais comum que a gente usa no Brasil é Enalapril. Então, você está lá com sua pressão alta, começa a tomar Enalapril. A pressão baixa. Só que ela não baixa o suficiente. Ela baixa pouco. E você tem que acrescentar outra medicação. A mesma coisa pode acontecer com a obesidade. Então, você começou a usar o Contrave, por exemplo. Perdeu 10 quilos. Depois você parou. Não conseguiu mais perder. Você está tentando, fazendo exercício, alimentação, tal, tudinho, e não para, não perde mais peso. Mesmo tomando medicação. Por quê? Aí entra o efeito máximo da medicação. É o potencial de perda de peso daquele medicamento chegou no seu limite, no seu caso. Então, agora, você não tem mais, aquele remédio não é suficiente para. A gente diz assim: o que lhe fez chegar até aqui, às vezes não é suficiente para lhe avançar mais. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar um pouquinho. Então, a gente muda aumentando o exercício, mudando a dieta ou acrescentando uma medicação nova. Se a obesidade é grave, o mais importante, o mais comum é a gente ter que aumentar a medicação. Então, a gente acrescenta um outro medicamento. Aí a pessoa perde mais peso. Nas obesidades muito graves, é comum a gente ter que acrescentar vários medicamentos. Sendo sincera para vocês, a maior limitação do acréscimo de medicamentos hoje no tratamento da obesidade não é que não há indicação clínica, não é que a gente tem que fazer steps, como na pressão, que começa com um remédio, depois aumenta outro, depois troca, tal. Não. Na obesidade, o maior limitador, não é, o maior motivo pelo qual a gente não começa com vários medicamentos logo de uma vez, não é porque não sejam mais adequados, é pelo preço, tá? Então, é pelo preço. Paciente que tem mais condição financeira e tem uma obesidade mais grave, é normal, é o ideal a gente começar com 2, 3 ou 4 medicamentos específicos para emagrecimento. Então, a gente pode ter que associar um paciente obeso grave com Trave, Ozempic, Orlistat, agora não é mais Ozempic, né? É o Wegovy. O Orlistat e a dapaglifosina, por exemplo, que é o Forxiga, que também ajuda no emagrecimento. Então, assim, é comum você ter que associar esses 4 medicamentos. E, às vezes, você associa até mais, tá? A gente não faz isso por quê? Porque cada um desses medicamentos, ele é caro, tá? O Orlistat ficou um pouquinho mais barato, porque foi isolado. O Contrave também. Ana Teresa está dizendo que está no Ozempic. Não, Ana, Ozempic é a mesma droga do Wegovy, tá? É porque o que é que acontece? A semaglutida, ela tem 2 apresentações. Ela tem a apresentação Ozempic, que foi a que chegou primeiro, que ela tem só 2 canetas para a dose de diabetes. E nós temos o Wegovy, que é a mesma droga, mas que tem mais canetas, acho que são 5 canetas, e que estão em todas as doses específicas para obesidade, certo? Então, de 1 miligrama, tem tanto o Ozempic quanto o Wegovy, não tem problema. Agora, quando chega para 1,7, só tem o Wegovy. Tá?
Nunca mais passa, Ellen. Essa fome sempre será aumentada. Só que às vezes não precisa se desesperar. Às vezes a pessoa nem percebe essa fome toda. Por quê? Porque o processo de emagrecimento foi tão bem feito, ela aprendeu tantas estratégias para barrar aquela fome, que ela não nota que ela tem tanta fome. Vou dar um exemplo simples. Tem muita paciente com obesidade que ela não come grandes pratões, mas come comida com uma densidade calórica muito alta. Então, por exemplo, é comum quando você faz o diário alimentar de um paciente que ele come pouca coisa, mas ele come uma coxinha, ele come farofa, entendeu? Ele come biscoito creme cracker. Ele come coisas que são pequenas, mas que são uma bomba de calorias. Já tem gente que come pratões e pratões enormes, mas aquele pratão enorme dá 400 calorias e enche para a noite, para a tarde toda, tá? Então, essas estratégias de aprender a comer melhor, elas balanceiam essa fome elevada. Mas essa fome elevada, ela permanece, tá? Também tem outras alterações, por exemplo, o paciente com obesidade muito grave, ele tem uma dificuldade de saciedade muito grande. Então, à medida que ele vai melhorando metabolicamente, talvez essa fome aumentada do, da perda de peso, ela seja balanceada também pelas outras alterações metabólicas que a pessoa tem. Então, você chegou no platô. O que é que pode fazer? Como eu falei, acrescentar medicamento, ajustar mais a dieta, então fazer um diário alimentar mais adequado, mais rigorosozinho, ver o que está acontecendo. Fazer exercício físico melhor, tá? E ter atenção aos outros fatores, por exemplo, o sono. Às vezes a pessoa emagreceu esse tempo todo e não se preocupa muito com o sono, porque tinha tanta coisa para ela se preocupar, tinha que ajustar tanto a dieta e o treino e tal. Ela não percebeu que, por exemplo, ela dorme uma horinha a menos. Acrescentar uma hora a mais de sono diminui muito a fome. Então, uma noite mal dormida, ela pode aumentar a fome em até 300 calorias no outro dia. E essa fome, como eu já falei antes, ela, é, essa fome, ela não é, ela é de comida hiperpalatável. Porque o que é que o organismo pensa? Ah, eu estou cansada, eu estou sem energia. Ah, mas na savana africana, o problema de ficar sem energia é fome, é falta de comida. Não é falta de sono. Então, o nosso organismo, ele interpreta falta de energia com fome, tá? Então, uma noite mal dormida pode levar também à fome. Então, você ajustar a fome, às vezes, ajustar o sono, às vezes melhora esse platô. E realmente, quando a gente vai, os primeiros quilos perdidos, eles são mais fáceis de sair. Depois vai ficando mais difícil. E aí a gente tem que ajustar, tá? Então, a gente pode ajustar o quê? No caso do Ozempic, aumentar a dose, certo? Porque a dose do Ozempic, ela vai até 2,4 miligramas, né, a dose da semaglutida. E muitas vezes a gente está usando só 0,5 ou 1 miligrama, por causa, inclusive, até do preço, né? Mas aí, às vezes, tem que aumentar. Então, quem puder pagar, vale a pena, porque é uma droga segura e uma droga que facilita muito o processo de emagrecimento. Aí, Patrícia, oi, digamos que a pessoa precisa perder 5 quilos, pode tomar? pode. Aí, assim, deve? Eu acho que sim, certo? O que que acontece? Emagrecer é muito difícil e está cada vez mais difícil, certo? Então, se você puder fazer um acompanhamento adequado, emagrecer esse peso e depois mantê-lo, é muito mais fácil do que você emagrecer para depois manter, entendeu? São dois esforços muito grandes. Então, Entendi. a gente não pode dizer muito isso em público, não, sabe? Porque o pessoal, ai, não pode, que é uma droga, não sei o quê. Mas olhe, sabendo o quão
difícil é o processo de emagrecimento, eu acho que vale a pena, já que nós temos drogas muito eficazes e seguras, certo? O que é que Assim, eu, eu, quando eu tive meu filho, que está com 20 anos, engordei muito, amamentei, emagreci, depois voltei a engordar. Aí uma amiga tinha ido no endocrinologista em Natal, ele passou 3 fórmulas, subtramina, fluoxetina e um remédio para proteger o estômago, eu não lembro o nome. Aí eu me animei, falei, eu quero, vou no médico. Aí fui no médico, ele passou exatamente a mesma coisa, né? Aí eu tomei. Só que a subtramina para mim, eu, eu tomava e ficava uns 15 minutos lerda, não conseguia atender nem o telefone, achava o telefone muito pesado e falava lentificado, e depois eu ficava um furacão. E depois irritada. Então, a sibutramina ela ainda é usada hoje, mas ela é uma droga que a gente tem muito mais dificuldade de manejar do que, por exemplo, o Contrave e a semaglutida, que são as drogas mais novas, né? É. Aí, a partir disso aí, eu comecei a ficar com medo de É. remédio. Mas aí, Então, o com que que você acontece? falando, É, eu volto a acreditar. não, porque o que que acontece? A medicação antes era muito complicada. E tem um fato interessante em relação aos cardiologistas. O que que acontecia? Cardiologista, apesar da obesidade ser gravíssima para o coração, o cardiologista tinha pavor de remédio para emagrecer, porque eles eram perigosos para o coração. Só que hoje, a semaglutida, inclusive, ela está sendo usada agora no receituário de alguns cardiologistas mais jovens e antenados, porque ele, ele ajuda no risco cardíaco, ele diminui o risco cardíaco, entendeu? Então, nós estamos chegando numa nova era do tratamento da obesidade, que são drogas seguras e eficazes, entendeu? Claro que são drogas potentes, não é que elas não têm nenhum efeito colateral, elas têm. Inclusive, um grande problema dessas drogas é que tá todo mundo usando sem controle. Aí o que acontece? A pessoa às vezes enjoa demais, tem diarreia, tem efeitos colaterais muito graves porque usou o remédio direito, não usou o remédio direito, usou a uma dose muito alta, comeu demais. Então, se comer demais usando o Ozempic, vai dar problema, tá? Então, aí queima o remédio, porque tem muito efeito colateral, aí pronto, entendeu? E até é arriscado também, porque apesar de serem drogas relativamente seguras, todo remédio tem seus riscos. Nenhum remédio Mas, é, assim, nenhum a remédio é pessoa. zero bala, assim, né? Pode tomar isso aqui à vontade. Nem água, até água você pode morrer. Se você tomar 6 litros de água de uma vez, você morre, entendeu? Mas eles são medicamentos seguros, certo? Com um controle, Mas, principalmente por causa desses efeitos gastrointestinais, o enjoo, a diarreia, né? Se você não tiver um controle bem feito, é, uma, subir o remédio devagar, ter cuidado com a alimentação. Então, por exemplo, Ozempic, se você comer comida muito gordurosa, muito doce, né? Coisas que fazem dumping, todas as comidas que fazem dumping, que dão aquele enjoo do paciente bariátrico, ele vai dar também o mesmo problema no paciente que está tomando Ozempic, entendeu? Então, tem que ter cuidado. Sim, com bebida alcoólica também não é bom para bebida alcoólica, tá? mas a pessoa ainda sente a fome para querer comer assim? Ou é o hábito? Não, às vezes é o hábito, às vezes nem tá com muita fome, mas você vê lá aquele monte de comida. Ele não impede a pessoa de comer, né? Se a pessoa quiser comer, ela come, tá? Então, tem que ter esse controle também, tá? Não pode Outra achar que, coisa. tô tomando remédio, agora zero controle. Não, você tem que. Aí não tá aprendendo, né? Se É, alimentar também. exatamente. Qual é o grande problema que eu vejo, além desses efeitos colaterais, que aí tem gente que não consegue nem usar, algumas pessoas não conseguem usar, infelizmente, tá? Pelos efeitos colaterais. Mesmo a gente tendo o maior cuidado, tentando subir a medicação devagar e tudo, tem gente que não consegue tomar, certo? Vai chegar uma medicação nova, que é a tirzepatida, Mounjaro, que a gente vai ter menos efeito colateral. Agora, é caro, é mais caro do que o Wegovy, entendeu? Então, assim, o preço é complicado, tá? E quanto é esse Ozempic? Que é caro, mas eu não sei nem quanto é. Não, então,
Acho que 1 miligrama está R$ 1.000. A dose de 2 miligramas, ela está quase 2,4, está R$ 2.000 quase, tá? Então, assim, não é um medicamento. Mas também não é assim, impossível para uma classe média mais, né? Classe média alta, classe média. Dá para comprar, tá? Mas é aquela coisa, às vezes a pessoa também não. Se fosse uma doença que as pessoas dessem mais importância, entendeu? Porque tem muito preconceito com obesidade. Muitas vezes a pessoa diz, não, é sem vergonhice. Eu vou gastar R$ 2.000 porque eu sou sem vergonha, porque eu não consigo emagrecer, entendeu? Eles não entendem que é uma doença e que precisa de tratamento. Acha que está só facilitando porque não quer passar sufoco na dieta. E não é. Obesidade é difícil. É muito difícil, tá? E você não. Você tem um animal, como o ser humano, que é um animal que foi moldado para a escassez e para o esforço, e você coloca num ambiente de abundância como nós vivemos hoje, não é fácil a gente manter o peso. É como você pegar. Tem alguns cachorros que eles comem muito. O cachorro da minha sogra, a bichinha morreu de obesidade. Porque ela era um beagle, o beagle ele come muito. Se você não controlar, ele come enlouquecidamente. E não controlaram, deram a comida que ela queria comer. Resultado, ela parecia um leitão. Então, um beagle, que é um animal pequeno, ela ficou do tamanho de um leitão. Então, assim, para nós seres humanos, nós somos moldados para sentir muita fome, para comer tudo o que tiver na nossa frente. Por quê? Porque não tinha comida antes. Então, Foi a daqui, mesma coisa que aconteceu com o meu cachorro, ele morreu. pois, Ele, complicações da diabetes. tá vendo? Até os animais estão ficando mais gordos. E existe É, uma pesquisa que mostra que até animais selvagens estão mais gordinhos. Aí se acha que é por causa da poluição, que está fazendo disruptores endócrinos para eles também, sabe? Que até isso tem. Tem é, não é possibilidade, né? Essa, essa teoria de que é, a poluição também aumenta, disruptores endócrinos que também aumenta a fome, né? Que aumenta a obesidade. Isso tem acontecido em animais silvestres, então corrobora mais com essa hipótese. Tá? Não é só os animais domésticos que a gente está botando comida para eles, não. Tá? Então, outra coisa muito importante, o perigo do efeito sanfona. Então, se você emagrecer e engordar, por que que é tão perigoso? Porque a obesidade, ela, ela tende a recidivar, e quando ela recidiva, você ganha mais gordura, porque você perde massa magra quando emagrece, e quando engorda, como normalmente a pessoa engorda sem fazer exercício físico, engorda só gordura mesmo, você piora o limiar de gordura individual, tá? Então fica pior a sua, é, a sua, como é que se diz? O seu metabolismo, o seu limiar de gordura individual. Vocês lembram que eu falei do limiar de gordura individual? Limiar de gordura individual é o seguinte: cada pessoa tem um limite que ela pode engordar sem prejudicar muito o metabolismo. A gordura, ela tem um lugar para ela ir, né? Então, qual é o lugar da gordura aí? Tecido subcutâneo, né? Pele. Então, a gordura, ela deve ir para a pele. Esse é o lugar certo para a gordura ficar. É ali que ela ficando, ela vai, como é que se diz? Estimular mais estimular não, fazer mais a sua função metabólica. Agora, quando a gente acaba o estoque, não tem mais lugar. Cada pessoa tem uma quantidade de gordura que cabe ali. Acabou o meu lugarzinho, o meu estoque de tecido subcutâneo para gordura aí. Ela vai para onde? Ela vai para o metabolismo. Ela vai para a gordura visceral. Tem gente que tem vamos dizer assim, um guarda-roupa, né? Tem um tecido subcutâneo que cabe muita gordura. Então, ela fica do tamanho do mundo. E você vai ver, glicose está normal, colesterol está normal, tudo normal. Já tem gente que você olha,
essa pessoa é magra, mas ela está com o metabolismo todo esculhambado. Por quê? Porque tudo que ela come a mais, em vez de se depositar no tecido gorduroso, onde era para ele ir, ele vai para o metabolismo. Então, isso é o limiar de gordura individual. Cada pessoa tem um limiar de gordura. Quando eu faço lipo, eu tiro o tecido subcutâneo de alguma região. Quando eu faço um lipo muito grande, eu tiro muito tecido subcutâneo. Quando eu engordar novamente, o que vai acontecer? Não vai ter aquele lugar para a gordura ficar. Para onde a gordura vai? Ela vai para outros lugares, o tecido subcutâneo, e quando encher, ela vai para o tecido, ela vai para a gordura visceral, ela vai para o metabolismo. Por isso que a pessoa que faz lipo, ela tem que ter mais cuidado, porque é como se ela tivesse engordado bem muito e emagrecido, ela está com um limiar de gordura menor. Aquelas pessoas que fazem lipos sucessivas, né? Ela engorda, faz lipo, engorda, faz lipo, engorda, faz lipo. O que ela está fazendo é cada vez mais diminuir o limiar de gordura dela. A cada vez que ela faz isso, ela piora o metabolismo dela, tá? Então, vai ter mais risco cardíaco. Então, as pessoas que têm diabetes, que têm problemas cardíacos e não são aparentemente gordas, por que que elas fizeram? Por que que aconteceu isso? Porque elas têm um limiar de gordura pequeno. Tudo que elas fizeram em excesso, todo o sedentarismo, toda a comida em excesso, em vez de se depositar aqui no tecido subcutâneo, foi o metabolismo dela. E quando a gente engorda e emagrece, a gente está piorando o nosso metabolismo nesse sentido. A gente está aumentando a massa de gordura, então a gente está enchendo nossos estoques de gordura, onde era músculo, e aí quando a gente engorda de novo, não tem mais onde botar, vai para o tecido subcutâneo, certo? Então a gente fica enchendo cada vez mais o nosso tecido subcutâneo de gordura, a cada vez que a gente engorda e emagrece, e perdendo massa muscular, que é o tecido metabolicamente ativo, que melhora o nosso gasto calórico e que diminui o nosso risco cardíaco, tá? Aí, tudo bem. A gente chegou no platô, conseguiu ajustar a dose de medicação, conseguiu ajustar a dieta, conseguiu aumentar o exercício, conseguiu emagrecer. E chegou naquele ponto. Chuchuzinho, ficou bonita, tá linda, tudo tá cabendo, tá maravilhosa. Agora é a fase de manutenção. Essa fase, ela é complicada. Por quê? A gente já viu que tem várias complicações, né? O aumento da fome, a diminuição do gasto calórico, a gente já sabe disso. Mas tem um outro detalhe comportamental que é muito importante nessa fase, que às vezes a gente esquece. Ninguém vai chegar para você e dizer: que maravilha, você tá linda, você nem engordou. A pessoa não diz assim: ah, que bom que você não engordou. Pode até dizer se faz 20 anos que não lhe vê, né? Mas se faz um mês, um ano, ela não vai dizer: ah, que bom que você não engordou. Não. As pessoas me felicitam quando você está emagrecendo. Ai, como você emagreceu. Ai, como você está emagrecendo. Mas depois que você emagrece, aquilo ali fica normal. É o seu novo peso. Ninguém lhe elogia mais. Você não se elogia mais. Você não fica: ai, meu Deus, olha, continue emagrecendo. Não, você não continua emagrecendo. Você parou de emagrecer, já tá bom. Então, existe um componente comportamental importante na fase de manutenção, que é a desmotivação, porque você não tem mais um objetivo, você já chegou, tá? E aí você já chegou, então você come um pãozinho a mais, você já chegou, toma um drinkzinho a mais, falta o exercício, porque você já chegou, né? Então isso tem que ter muito cuidado, tá? Aí, nesse caso da manutenção, é aquela coisa, o remédio ele segura até um certo ponto, igual o platô, tá? Ele chegou no ponto de segurar, mas você tem que lembrar do comportamental, você tem que lembrar de tudo que você fez para chegar até ali. Se você esquecer, você vai embora. Tá? Aí, como é que a gente vai fazer com a medicação? Certo? Aí é importante. Se você emagreceu por qualquer método, se você parar o que você fez, você vai engordar. Então, se você conseguir emagrecer só com dieta e exercício, ok. Você vai ter que manter a dieta e exercício do jeito que você conseguiu, do jeito que você fez. Se você emagreceu com medicamento, você vai ter que manter também o medicamento, pelo menos até o dobro do tempo. O que é que os estudos mostram?
Não tem um prazo para você parar o medicamento, certo? Então, vocês que estão usando remédio, que eu passei remédio para vocês, vocês ficam perguntando, quando é que eu paro? Quando é que eu paro? Não tem pressa. Não tem pressa. A gente orienta sempre, pelo menos assim, até a próxima consulta, com certeza você vai usar. Na próxima consulta, a gente discute, tá? Então, essa é a orientação dos guidelines de obesidade. Que a gente vai dizer para o paciente sempre é isso. Até a próxima consulta, no mínimo. Mas, para vocês saberem, uma média é, no mínimo dos mínimos, o mesmo período que você levou para emagrecer. Então, se você tomou semaglutida, orlistat e Contrave, os três juntos ou separados, não importa. Você deve mantê-los por pelo menos o dobro do tempo. Então, se eu emagreci, se eu levei 6 meses para emagrecer, é no mínimo 6 meses a mais de medicamento. Então, eu emagreci em 6 meses, mas eu passo a tomar o remédio durante um ano. Quando chegar um ano, eu tenho que parar? Não necessariamente. Dependendo do caso, a gente vai manter a medicação, certo? Lembrar que a semaglutida, ela foi feita para diabetes, então ela foi feita para ser usada para sempre. No caso de diabetes, ela vai ser usada para sempre. No caso de obesidade, pelo menos o dobro do tempo que você levou para emagrecer. Não tenha pressa para parar a medicação, porque a medicação é segura e a obesidade é uma doença recidivante, tá? Então, lembrar que a dieta com remédio, se não tiver um acompanhamento e parar de vez, a fome que o remédio inibia, ela volta de uma vez, sem tempo para se preparar. Então, parece que quando você para o remédio, deu um rebote. Não deu um rebote. É porque ele estava segurando. Então, qual é a diferença de eu emagrecer com dieta, sem a medicação? Por que as pessoas dizem que o remédio dá rebote mais do que a dieta, sem remédio? Por causa disso. Se eu faço a dieta sem a medicação, é uma coisa muito mais difícil, a dieta vai ser mais longa, vai ser mais dolorosa, mas você vai se acostumar com a fome maior. Afinal de contas, você não está com remédio para diminuir sua fome. Então, você vai acostumar mais rápido com a fome. E se você não desistir, que o comum é desistir, porque a fome é o cemitério das dietas. Mas se você não desistir, você vai encontrando estratégias, certo? Então, quando você chega lá, por exemplo, você tem 20 quilos para perder, e você conseguiu perder esse peso sem remédio. Provavelmente foi muito mais, você demorou muito mais para perder esse peso sem remédio do que teria perdido com remédio. Você sofreu mais para perder esse peso por causa da fome que é maior, mas você aprendeu como lidar com essa fome durante todo esse período. Se você estava fazendo a dieta com a medicação, não é que foi fácil, é que foi menos catastroficamente difícil. Você teve o remédio para lhe ajudar com a fome. Mesmo a fome aumentando e tudo, a gente aumentou o remédio. Você lembra, né? A gente aumentou o remédio, a gente foi ajudando você com a medicação. Se você chegou, emagreceu e você para o remédio de vez, e a fome que o remédio estava inibindo? Foi para onde? Ela volta. Então, o que a gente tem que fazer? Usar o remédio para sempre? É uma opção, mas não precisa ser para sempre, se você não quiser. A gente pode parar o remédio, mas com essa história que eu falei. Lentamente, para a pessoa ir se acostumando com a fome, que quando você tirar o remédio, ela vai voltar. É a mesma coisa da pressão alta. Vamos supor que eu estou com um paciente que tem pressão alta, é obeso e tudo. Ele parou, ele diminuiu a pressão com o remédio. Se tirar o remédio, o que vai acontecer com essa pressão? Tá? Ela vai subir, certo? A culpa é do remédio? Não, o remédio estava segurando a pressão. A culpa é de você ter parado o remédio. Então, na obesidade, a gente pode parar o remédio? Pode. Deve? Depende. Quando? Depende. Certo? Então, não precisa se estressar para parar o remédio. Então, falando sobre tudo isso, quem é que tem sucesso no processo de emagrecimento? Quem se automonitora, então, pesar com frequência,
Isso são os estudos que dizem, na minha opinião. Pesar com frequência, pelo menos 2 vezes por semana, ajuda no automonitoramento e no não se fazer de doido. Porque o que que acontece? O ser humano, ele tem umas coisinhas na cabeça dele, né? Então, acontece muito que às vezes a gente se faz de doido. A gente vê que o peso está subindo, mas se faz de doido, né? Agora, você não pode se fazer de doido quando você sobe na balança e ela diz que o peso aumentou. Você pode se fazer de doido quando você vê que está engordando um pouquinho, né? A roupa, o espelho. E outra coisa, mulher tem muito isso. Dependendo da fase do ciclo hormonal, ela vai se achar linda e magra num dia e horrível e gorda no outro. Então, o espelho, ele é um parâmetro excelente, principalmente quando é medido por terceiras pessoas, tá? Então, eu olhando sua foto, é fantástico, porque eu sou a terceira pessoa. Eu vou olhar tranquila, com calma, sem emoção. Você, se olhando no espelho, vão ter todas as emoções. Se aquele dia foi bom, se não foi. Então, se você está se achando linda naquele dia, porque seu marido falou isso para você vai olhar, você vai ver que você engordou um pouquinho, mas você vai se fingir de doida e não vai prestar atenção nesse pezinho que você ganhou. Ao contrário, se você está no processo, né, no TPM e tal, se sentindo horrorosa, você vai olhar e vai achar que engordou 10 quilos, mesmo não tendo engordado nada. Então, a balança para a própria pessoa, ela é muito interessante, porque ela não tem como mentir. Ela não é exata, por quê? Porque à medida, por exemplo, que você ganha massa muscular, pode ser que você perca gordura, ou seja, emagreça, mas o peso não mude. E aí você não perceba isso. Ok. Por isso que é interessante que a gente faça as duas coisas. A pessoa se pese, mas ela também tenha um acompanhamento. Por isso que eu tiro foto dos pacientes, tá? E ter os dois parâmetros é o melhor. Mas se você está no seu dia a dia e tal, a balança é interessante, até para você saber que, assim, 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, pode ser edema, né? Pode ser várias outras coisas. Então, quem tem sucesso é quem mantém o automonitoramento, e quem tem monitoramento de terceiros é melhor ainda. Então, a gente chama de accountability, né? Quem presta contas para um terceiro. Por isso que eu falo tanto de vocês mandarem na sexta-feira o feedback, e vocês não mandam. O feedback na sexta-feira é a accountability que chama. É o prestar contas. Isso é comprovado cientificamente que ajuda. Por isso que tem gente que faz. Você viu aquelas pessoas que fazem desafios, que postam no Instagram o próprio emagrecimento. Muitas vezes elas postam para ter essa contabilidade. Então, eu tenho uma obrigação de fazer exercício, porque está todo mundo olhando. Porque eu prometi para minha audiência, para meus amigos que me seguem no Instagram, que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Entendeu? Então, o accountability para o profissional de saúde, para um amigo, para uma audiência do Instagram, eles ajudam por causa desse prestar contas. Então, prestar contas ajuda muito, tá? O exercício físico. Quem mantém o exercício físico também mantém o peso perdido, tá? Então, se você está na fase de manutenção, além de você fazer automonitoramento, além de você prestar contas para alguém, manter o exercício físico é fundamental. Ele melhora o metabolismo, aumenta a massa magra, lhe permite um ambiente menos obesogênico. Afinal de contas, o ambiente de academia é um ambiente fitness, tá? Então, você estar no exercício lhe faz estar num ambiente mais saudável, e ele é um hábito angular. Ele é um hábito que lhe dá forças. Então, por exemplo, eu prometi que eu ia treinar. Eu treinei. Eu sou fogo. Eu sou foda. Eu faço o que eu digo. Eu sou forte. Existe até um fato muito interessante.
O exercício físico, o aumento da força muscular, ele aumenta a força mental da pessoa. Isso é muito interessante nas mulheres de meia idade, nos idosos e nos adolescentes. Então, mulheres que estão perto da menopausa, que se sentem fracas, frágeis, né, decadentes, vamos dizer assim, quando elas fazem exercício físico, elas se sentem fortes, elas melhoram também a força mental, tá? O adolescente, que é aquele adolescente frágil, é aquele adolescente que tem autoestima baixa, ele se sentir mais forte na academia, ele se sentir com músculos, tal, aumenta a força mental. Então, o exercício físico, ele tem essas inúmeras vantagens, certo? Lembrar que existe não só o exercício mesmo, aquele treino, que não deve ser fofo, mas também o aumento da atividade Questões de espontânea. segurança, é proibido fazer exercícios descalço, de meia ou quaisquer Veja, outros alguém calçados está que com não a... sejam adequados à prática de atividades físicas. Então, o aumento da atividade espontânea também é importante. A atividade espontânea é aquela coisa que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita atividade espontânea, que eu falo muito, assim, né? Eu me mexo, eu estou aqui em pé. Isso é atividade espontânea, tá? Então, quem tem atividade espontânea maior no dia a dia, por exemplo, atende o celular, atende falando, né? O paciente com obesidade, ele tende a ser mais lento. Isso é uma das características genéticas do paciente com uma tendência à obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença genética, aliás, genética, é uma doença que tem um fundo genético multifatorial e que uma das causas, um dos fatores genéticos da obesidade é que o paciente com obesidade ele tem maior dificuldade de fazer exercício físico, o treino, e ele também tem uma menor atividade espontânea no dia a dia. Ele é mais paradão, tá? Então, ele tende a sentar mais. Isso antes mesmo de instalar a obesidade, porque depois de instalar a obesidade, é claro que ele vai ser mais paradão, porque o próprio sobrepeso cansa, né? Você imagine, eu não estaria aqui sentada e me mexendo tanto se eu tivesse com 30 quilos a mais em cima, né? Eu já estaria cansada, já estava sentada, tá? Então, tem isso também. Aí, é importante o aumento dessa atividade espontânea, e ela é tão grande que ela chega a ter até 2.000 calorias de diferença. Você imagina, 2.000 calorias é a dieta inteira. Então, você pode ter a dieta inteira sua. Você pode comer o dobro se você tiver uma atividade espontânea maior. Tá? Então, sempre que possível, se mexa. Fique em pé, ande a pé, suba escada, faça as coisas em pé, se mexa. Quanto mais você se mexer, maior a sua atividade espontânea, e você não vai nem perceber que está gastando muita caloria. Tá? É importante você perceber-se como uma pessoa ativa. Então, o paciente com obesidade, que ele entende uma nova cultura, que ele muda sua maneira de pensar, que ele se percebe como uma pessoa fitness. Eu digo, agora eu sou fitness. Eu sou assim, sou pessoa fitness. E quando ele pensa isso, quando aquilo está natural para ele consegue manter o peso perdido. Tá? Isso é interessante porque, por exemplo, uma coisa comum, paciente com obesidade, ele acha incrível que uma pessoa treine durante uma viagem. Já a pessoa que introjectou a fitnesa acha normal, certo? Então, vocês devem achar normal que a gente treine em viagem. Inclusive, todas vocês treinam em viagem, né? A gente vai ter uma viagem aí, né, Rina? E nós vamos treinar na viagem, certo? Então, sentir-se como uma pessoa ativa, perceber-se como uma pessoa ativa, facilita o processo de manutenção do peso após o peso perdido. Após o peso perdido, tá? A dieta. Quando a pessoa tem um maior repertório alimentar, então, uma pessoa que sabe cozinhar, é uma pessoa que aprecia a culinária, ao contrário do que o pessoal fala, ela não tem mais dificuldade para manter o peso, não, ela tem menos. Por quê? Porque ela tem menos monotonia, tem menos seletividade alimentar. É mais fácil você fazer uma dieta
saudável e rica quando você não é monótono. Quando a pessoa só come de legume, batata inglesa e de carne, é, bife, fica difícil variar a dieta e fazer uma dieta rica nutricionalmente, tá? Quanto mais conhecimento a pessoa tem também, mais fácil ela driblar aquela fome aumentada que a gente já viu, certo? Então, ela tem mais conhecimento, ela tem estratégias mais eficientes, ela sabe cozinhar, ela sabe o que fazer quando está com aquela fome de leão, o que é que ela pode comer. Ela sabe que pode sentar e comer uma melancia inteira, que não vai ter problema, um melão inteiro. Então, assim, ela não vai comer isso, mas ela sabe lidar com isso, ela sabe o que fazer quando está com muita fome, que tipo de comida ela pode usar de estratégia, tá? É, planejamento. Quando a pessoa tem um planejamento mais bem feito, também é mais fácil. Sono. Se ela dorme bem, ela vai ter mais facilidade de manter o peso perdido, por causa daquela história que eu falei, né? O corpo interpreta cansaço como falta de energia é falta de comida, então vai comer mais. Se ela está descansada, vai comer menos. Álcool. Quem bebe, claro que vai ter mais dificuldade. O álcool, além de ser uma coisa calórica, ele normalmente vem acompanhado de comida calórica, de comportamento sedentário, de ambiente obesogênico. Outra coisa importante, o porquê forte. Lembra do porquê que a gente fala lá no começo para a gente começar a emagrecer? Ele é importante o tempo todo. Você tem que ter um porquê forte. Você tem que lembrar por que que você faz isso. Por que que eu tenho uma vida saudável? Por que eu acordo de manhã cedo e vou treinar, em vez de me virar para o lado e continuar dormindo, apertar a soneca do celular? Porque eu quero ser saudável, eu quero ser bonita, eu quero ser forte, eu quero pegar meus netos no colo, eu quero chegar aos 100 anos e pular de paraquedas. Não importa qual seja o seu porquê. Desde que o seu porquê seja forte e lhe permita, todo dia, acordar com aquele conhecimento, com aquela vontade de fazer aquilo que você precisa fazer para se manter forte, se manter magra, né, se manter saudável. Então, por que que eu treino? Por que que eu posto um treino quando viajo? Por que que eu treino e eu posto o treino quando eu viajo? Porque eu tenho que lembrar para vocês que você continua escovando os dentes quando você viaja. Então, por que que você para de treinar? Treinar é tão importante quanto escovar os dentes, tá? Então, não sei por que você vai parar, né? É, então, é, é muito importante que vocês incorporem a fitness, que vocês incorporem essa maneira de viver. Senão vocês não vão conseguir emagrecer, tá? Antes, eu tenho a segunda parte para falar, mas antes de eu passar para a segunda parte, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, Rina tá sem treino fofo, isso mesmo. Cláudia quer chegar aos 100 anos. Pois é, eu quero chegar aos 100 anos também. A Ana Teresa diz que não cozinha. Então, assim, cozinhar é bem interessante. Em medicina do estilo de vida, a gente coloca aqui que dos aspectos da medicina do estilo de vida é a medicina culinária, é tentar fazer o paciente voltar para a cozinha. Porque quem sabe cozinhar entende a cozinha, entende o alimento de uma outra maneira, certo? Gente, então, eu gostaria de fazer o seguinte com vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Eu tenho não sei quantas telas, né? Aí é um problema. Quero mostrar só mais uma coisinha para vocês.
Então, eu quero apresentar aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para apresentar. Sabe fazer crepioca? Deixa eu mostrar aqui. Estou tentando mostrar aqui a share screen. Ah, tá aqui. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Estou tentando compartilhar, mas ele não está nem dizendo qual é a tela que eu vou compartilhar. Ah, tá aqui. E aí, gente, tá compartilhando a tela? Vocês estão Para vendo mim a tela? está. Tá? Para mim está. Tá. Vocês estão me vendo também? Porque eu nunca apareço aqui nesse negócio. Eu só sei compartilhar a tela sem aparecer. É um mistério da natureza. Não sei o que é isso. Eu estou vendo você e a tela. Tá? Então, pronto. Tô. Tá ótimo. Gente, é o seguinte. Chegamos ao nosso último encontro e eu gostaria de fazer um exercício com vocês, tá? Licença, não estou mais não, viu? Você sumiu. Eu sumi. Pois é, um mistério da natureza. Não sei o que é isso. Deixa eu ver aqui. Não sei como é que aparece. Bem, então vai ficar só a tela, gente. Ó, eu queria que vocês relembrassem como vocês estavam há pouco tempo, no início de julho, antes do primeiro encontro da mentoria. Como é que você se sentia em relação ao seu corpo, sua saúde, sua capacidade de emagrecer, ter uma vida mais saudável? Como você vinha se sentindo em relação à sua vida? Você pode responder no chat ou então falar, né? Quem puder falar. Ó, voltou eu e a tela, é um mistério da natureza. Isso aí. Como é que vocês estavam se sentindo? Alguns de vocês já estavam no processo de emagrecimento, né? Outros estavam começando ainda. Então, assim, se vocês estiverem tímidas, pelo menos pensem um pouquinho como é, tá? Ana Teresa tomava sorvete todo fim de semana, pipoca. Pois é. Assim não dá, né? E hoje, como é que você tá? Vocês acham que já incorporaram um pouco da fitnessa? Eu queria primeiro que vocês não se preocupassem se não conseguiram incorporar toda a fitness que vocês queriam. Eu trabalho com isso. Sempre gostei disso, né? Eu sempre incentivei as minhas amigas a serem mais fitness. Então, sempre tive muita preocupação com a saúde. E ainda peno em muita coisa. Ainda queria melhorar muito meus hábitos de vida. Então, assim, é, é uma, assim, é um desafio constante, tá? Então, Cláudia melhorou bastante, né? Eu lembro de Cláudia no começo. Então, assim, não é fácil. Eu que trabalho com isso há tanto tempo, penso nisso. Nunca fui uma pessoa muito com hábitos de vida terríveis. Eu ainda peno com isso, tá? Mas estou muito melhor. Eu sempre fiz exercício, eu nunca comi muito ruim. O que mais melhorou no meu caso foi o sono. O sono era muito ruim. Então, assim, sempre dá para a gente melhorar.
No meu caso, foi o sono, que melhorou muito depois que eu conheci a Maeve, porque eu já tinha toda essa pegada fitness. Então, se você ainda não tem a pegada fitness completa, mas já melhorou, olha como é importante, porque isso é para a vida toda. Então, você imagine, se você melhorou 2 ou 3 coisas, isso nos próximos 30, 40 anos, a diferença que isso vai fazer na sua vida, tá? Então, a cada melhora, você tem que, assim, se parabenizar, porque nada disso é fácil, né? É anemia, né? É. Rina já tem uma vida fitness, Rina tá de parabéns mesmo. É. Aí tem a sua filha, olha aí. Pois é, não, e isso é muito importante. Quando a gente muda a nossa família. Principalmente a gente que é mulher. Porque a mulher, ela tem um poder muito grande na família, né? Então, é a mãe que leva muito o ambiente familiar. Então, quando a gente melhora a família inteira. Então, é muito bom. A cada pequena coisa. Ora, só se só a pessoa não emagreceu, mas começou a treinar e treina bem, isso já dá. Os estudos mostram que dá pelo menos 7 anos de vida saudável a mais. Então, você imagina você viver 7 anos saudável a mais. Então, se você ia adoecer e ficar dependente aos 70, você só vai ficar dependente aos 77. Olha só o que você consegue de vida a mais, né? E vida com saúde, tá? É. Ela melhorou a comer, mas ainda tá penando com os exercícios, né? É. Então, assim, cada pequeno faz diferença, tá? Então, mudou muita coisa, né? Vocês já estão respondendo aí. Então, o progresso que você teve, incorporar o exercício físico, estar mais atento ao que come, dormir mais cedo, isso é notável, isso é maravilhoso, isso vai fazer a diferença ao longo do tempo, para você e para sua família. E normalmente a gente carrega realmente a família com isso. Então, parabéns. Então, parabéns por tudo que vocês conseguiram alcançar até hoje. Isso eu queria dizer que é muito importante, tá? Eu quero, primeira coisa, parabenizar a vocês. Mesmo que vocês não tenham conseguido tudo que conseguiram, porque não é fácil mesmo. Até eu que vivo disso não consigo, imagine, tá? Então, a gente sabe que mudança de hábito, emagrecer, manter-se magra, é um desafio cada vez maior, devido ao ambiente cada vez mais engordativo que a gente vive. Eu quero muito que você não pare por aqui, tá? Eu quero que você continue emagrecendo, aumentando sua força, sendo cada vez mais bonita e saudável. Então, não é porque a mentoria acaba que vocês vão ficar soltas, tá? E vão fraquejar, vão desistir, vão deixar de fazer o que precisa ser feito. Rina, quer agradecer? Obrigada, Rina. Então, assim, eu quero muito que você não pare por aqui. Eu quero que você continue emagrecendo, aumentando sua força e sendo cada vez mais bonita e saudável, certo? Por isso que eu falei como é importante o platô, a manutenção, é um desafio, é um caminho longo, tá? Eu quero, e não só conquiste um corpo mais forte e belo para você, mas também tem uma rotina mais saudável para sua família. Isso me emociona muito, entendeu? Isso é muito legal, porque você imagina, você tem uma filha pequena, aquela criança que ia nascer no ambiente normal de hoje, engordativo, vai nascer num ambiente saudável, num ambiente que você vai proporcionar a ela, porque você é uma pessoa fitness, você é uma pessoa saudável. Você já conquistou muito, escolheu a pílula vermelha, né, de Matrix, sabe que não é mais possível viver como todo mundo, sedentário, malnutrido e cansado. Tudo isso em pouco menos de 4 meses. Mas há muito mais para você e nós podemos fazer isso juntas, certo? Então, para ser sincera, as minhas pacientes que têm os melhores resultados sabem que para fazer mais, elas precisam de mais tempo, mais estratégia e mais direcionamento. Então, para que você não fique sozinho, tá? Seja sincero. Hoje você tem mais clareza, mais estratégia, mais coragem, mais conhecimento para emagrecer, de forma definitiva, não tem? Mas ainda é muita coisa para aprender, tá?
Hoje você entende que mudar os hábitos não é uma opção, mas é o único caminho que existe? Não tem atalho. Não existe atalho. Por isso eu resolvi disponibilizar algo que eu nunca fiz antes. O projeto MEV agora tem um acompanhamento mais de perto ainda, certo? Agora são 3 consultas com intervalos curtos, além de chamadas de vídeo para avaliar seus exames e sua evolução, sem esquecer das cestas de feedback, tá? O que é que eu notei, gente? Mentoria, eu botando no privado de vocês na quinta, na sexta de manhã, para vocês mandarem feedback, e mesmo assim, algumas de vocês não mandam. A culpa é minha, né? Eu sei. Eu tenho que ficar mais em cima, né? Tenho que ficar mais em cima de vocês, tá? Então, algumas de vocês ainda têm um mês e pouquinho do MEV, ou tal, ou 2 meses. Mas a maioria que comprou a mentoria e o projeto MEV junto, estão acabando as duas coisas, né? Então, para quem já está acabando agora e para quem está acabando nos próximos meses, vai ter esse desconto que só vai ser para vocês, tá? São 3 consultas em vez de uma consulta, depois só o feedback pela internet, né? As calls, né? As videochamadas, às sextas-feiras, eu vi que é pouco. Então, agora são 3 consultas, intervalos curtos de um mês. Então, em vez de 4 meses, eu fazendo uma consulta única e pedindo, enchendo o saco de vocês na quinta, na sexta e tal, mas sem um contato mais próximo, agora são 3 consultas mesmo, de verdade, tá? Não só uma. Agora que você já está no caminho, mas sabe que o desafio está só começando, você não vai ficar sozinho. Eu vou estar com você em cada dia da sua jornada, certo? Para vocês, é apenas 12 de 122,50, certo? Então, enquanto quem não participou da mentoria vai ter que pagar 1.630, vocês só vão pagar 1.400, tá? Então, ó, é 12 de 122,50. O que é que você faz hoje pagando 122? Nada, né? Então, ó, são 3 consultas e um acompanhamento ainda mais de perto durante 3 meses, para consolidar as mudanças definitivas e transformadoras que começamos aqui, tá? Então, é só para vocês da mentoria, certo? É, Ellen, de vez em quando ela fala para mim, não é na sexta, mas é em outro dia, né? Eu não sei não, esses pacientes. Então, gente, deixa eu fazer aqui como é que eu faço. Stop sharing. Aqui. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Emagrecer não é fácil. Eu estou com vocês. Eu estive com vocês na mentoria toda. E agora eu vou estar de uma maneira ainda mais próxima para as meninas que forem continuar. A gente ainda vai conversar um pouquinho essa semana, né? Na mentoria. Eu ainda quero fazer um fechamentozinho com vocês lá. E é, isso, a Ana Tereza começou em agosto. Então, quem começou em julho está acabando agora. Ana ainda tem um tempinho. Mas todo mundo que está acabando vai ter esse desconto, certo? Vai ficar 1.400 e pouquinho, eu acho, à vista. E a prazo vai ser 122 em 12 vezes, certo? Bem mais barato do que o pessoal novo. E agora as consultas, que eram, as consultas que eram R$ 500, agora são 650. Então vale muito mais a pena fazer fazer o, é, o combo, tá? Fazer o projeto MEV em vez de consulta avulsa.